pessoal. Eu, eu sou uma pessoa idosa, eu tenho 64 anos. Então, no meu tempo, a gente usava a live do Facebook, não dava problema nenhum. O Instagram já deu vários problemas para gente. Então, vamos ao assunto. Vocês me desculpem, né? Nós não temos a imagem, vocês não vão ver o meu sorriso alegríssimo de estar aqui com a Kelly. Ai, ai, então vamos lá, né? Ah, tá. Dominique também está escutando perfeitamente. Que Ótimo. bom. Então, vamos embora. Eu estou muito feliz de estar com a Kelly. Boa noite, pessoal. Por quê? Porque eu sou psicóloga e eu gosto muito do cérebro, mas eu não tenho a formação que a Kelly tem na relação do cérebro com os músculos, né? Com o corpo da criança. Então vai ser muito legal a gente bater esse papo, conversar sobre o que é esperado para cada idade, né, Kelly? É verdade. É importante a gente conseguir ter essa leitura, né? Do corpo, do movimento, para que a gente consiga identificar, né, os possíveis atrasos aí, né? Com muito carinho, com muito afeto. Eu lembro que a gente comentou antes da live sobre falar um pouquinho sobre a sequência. O desenvolvimento humano, ele segue uma sequência. Então, toda vez que essa sequência se atrasa, nós temos que estimular. Quando a sequência é atrapalhada, a gente não pode esperar assim que toda criança tem seu tempo, não. Então, acho que uma coisa legal dessa live vai ser a gente ajudar os pais a perceber a diferença entre um atraso e um atrapalhamento no processo do desenvolvimento, né? Para o que eles têm que ficar em alerta. Então, vamos lá, Kelly, conta. Você falou que você ia dar aquela apresentada nas sequências, né, do que esperar no primeiro ano de vida, e aí a gente vai comentando. Então tá, então vamos lá, gente. Boa noite a todos, obrigada aí pela paciência. E resolvemos fazer dessa forma aí, que bom que dá para ouvir a Luciana, para ela passar a experiência, né, dela. E como ela é psicóloga, ela tem um olhar também diferente do meu. Então, agregar esses olhares é maravilhoso. Uhum. Então, o que eu gosto muito de conversar com os pais é sobre as etapas do desenvolvimento do seu bebê, né, da sua criança. E o movimento, ele é extremamente importante, que ele está lá na base, né, da pirâmide do desenvolvimento cerebral. E através do movimento, a criança, ela explora o mundo e ela consegue desenvolver habilidades, não só motoras, mas habilidades cognitivas e de linguagem também. Então, o movimento, ele é a base de todo ali, né? O cérebro. Primeiro vem os sistemas sensoriais, né? Os sistemas sensoriais, e depois vem a parte do movimento, né? Porque o movimento te dá a possibilidade de explorar o mundo através das mãos, através dos pés, porque tem muitos receptores nessas regiões, tanto das mãos, tanto dos pés. E um dos fatores também muito importantes são o movimento dos olhos, o observar, tanto observar quando é muito bebezinho, observar se o bebê está olhando. E aí a gente entra nos primeiros meses, né? Desse primeiro, segundo mês, né? Começa a observar se o bebê está olhando para o ambiente, principalmente para a mãe. Então, isso é um movimento dos olhos e gera uma atenção, né? Que é muito importante para o sistema cognitivo, para observar se essa criança ela está observando ou se ela está mais apática, né? Aí é um alerta. Então, é importante a gente ter esse olhar. Se a criança, nesses primeiros meses, primeiros 2 meses, ela está observando. E
também quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Daqui a pouco eu quero comentar, quero fazer um comentário. Pode ir. Tá. Eu vou parar nesse primeiro, segundo mês, aí você fala. Depois eu faço o próximo, então. E aí temos também o apoio do pescoço, né? Que nesses primeiros aí 3 meses, primeiro a 3 meses, a criança ela começa a sustentar a cabeça, tá? E isso também é um sinal que a gente precisa, né? Os pais, as pessoas que têm bebês em casa, observar a sustentação do pescoço, né? Porque se a criança está com o pescocinho mole, né, passando os 3 meses, é um sinal de alerta muito importante, né? Essa criança tem que estar com o pescocinho durinho, sustentando o pescoço ali, né? Nesses primeiros 3 meses aí, né? Porque o que acontece? Os bebês, nessa trajetória aí do primeiro mês ao 1 aninho de idade, os 12 meses, eles fazem a ativação ali da vencer a gravidade, né? Eles vencem a gravidade constantemente, até conseguir o amadurecimento musculoesquelético. Então, um outro fator também importante do movimento é os bracinhos, esses primeiro ou 3 meses. Mexer, os bracinhos ficam mais fletidos, né? Tende a ficar mais fletidos e a se mexer, né? Esse movimento dos bracinhos e das perninhas. Então, é importante também observar nesses 3 primeiros meses se eles estão observando a mamãe, né, ao seu redor, e está mexendo os bracinhos e as perninhas em movimentos de flexão, dobradinho, e também sustentação do pescoço, tá? Isso é um sinal muito importante para ser observado. Então, acompanhando aí o que prestar atenção, é muito legal você prestar atenção no seu bebê ou na sua criança mesmo mais velha, a importância do ritmo desse movimento. A gente sabe que as crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, o que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É quando a comunicação entre o cérebro e toda a parte que percebe o mundo está atrapalhada e a comunicação entre o cérebro e as ordens que o cérebro dá para os músculos também está atrapalhada. Então, nessa época, é muito bom a gente ver o nosso bebê estar, às vezes, mais relaxado, tranquilão, largadão, e às vezes você vê que aquele corpo começa a ter a intenção de levantar a cabecinha, a intenção de olhar. E depois vocês vão ver que vai se acrescentar o ritmo. É uma criança que vai começar a ter um ritmo. A hora que você fala, ela fica quieta, te olhando, que é a hora dela estar percebendo o mundo. E tem hora que ela vai, fazer alguma coisa e agir sobre o mundo. Quando você tem uma criança boazinha demais, que não age muito sobre o mundo, que não puxa a coberta, que não se retorce toda, ou uma criança que não relaxa, você já começa a ficar preocupada. Ou uma criança que não tem um ritmo regular de exercício e descansa. Ele se rola na cama, daqui a pouco tira um soninho gostoso. É uma criança que tem um ritmo legal. Tem criança que não tem esse ritmo muito bom no cérebro, né, de alerta e relaxamento. Então, são crianças difíceis. Nós que estamos com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, temos às vezes uma criança difícil de estar relaxada e segura o suficiente para explorar o mundo, né, Kelly? Exato, verdade. E a gente vai, nesta época, tomar muito cuidado sempre, e na vida toda da criança, com a dieta ideal de novidades e coisas que são sempre as mesmas. Então, bebezinho de 3 meses, pode ficar quanto tempo largado no bebê conforto? É mesmo. Esse é um quanto ponto tempo muito você importante. precisa? Você precisa dar novidades e estimular esse bebê, né? Às vezes a gente tem
em culturas, né? Aqui a gente tem pessoas do mundo todo, tem aquelas indianas, os africanas, que amarram o bebezinho, bota nas costas e vai para todo lugar com o bebê. O bebê participa da vida da família. Ele vê muita coisa, ele se movimenta muito. Então, é importante ter essa oportunidade para o movimento do bebê. Verdade, Luciana. Você quer concluir? Não, pode continuar, gente. Eu estou falando só dos piquititicos, aí você vai falar agora, quer dizer, a criança já está sustentando o seu pescoço, né? E aí você vai continuar nessa trajetória linda, como você falou aí, de uma vitória contra a gravidade, porque começa da cabecinha, depois os ombrinhos, depois o braço, aí a criança senta, é sempre na sequência, da cabeça para o pezinho, né? Exatamente, Luciana. A gente chama de um amadurecimento céfalo-caudal, que é da cabeça até os pés, né? Essa posição, esse direcionamento, né? Então, é importante sabermos que existe uma sequência, né, de desenvolvimento. Então, vai descendo, né? E a Luciana tocou num ponto extremamente importante, que são os bebês confortos, né? Que eles tiram essa possibilidade do bebê se mover, né? Então, a gente vê bastante pais, né, colocando, é legal, né, bonitinho, deixa a criança ali, mas isso impede de que ela explore o ambiente, explore o seu corpo, se movimente, né? Então, ele retira essa oportunidade. Então, devemos ter cautela no uso, né, dos bebês confortos, né? Só mesmo para locomoção, né? E não para uso constante. Eu queria sublinhar uma coisa que você falou, Kelly, que eu acho que é muito importante. Infelizmente, nós não temos a imagem, mas eu vou pedir para a Kelly mostrar para a gente o que é. O cérebro, ele vai mandar o músculo se mexer, e o músculo só faz duas coisas, contrair e relaxar. Tem crianças que têm alterações, então elas ficam hipertônicas. Você pode mostrar para as mães, para os pais também, como que fica uma mãozinha super contraída, aquela mão espástica mesmo? Como que é? Você vê que o músculo está todo contraído demais, não é ou um pescocinho contraído demais, né? Então, aí, isso é uma coisa para a gente ficar de olho, né, Kelly? Exatamente. Existem reflexos, né? E aqui que a criança nasce com eles, os reflexos, e que eles vão sendo... Sim, eles ficam presentes, mas eles vão desaparecendo com o tempo, né? Conforme a criança vai evoluindo, esses reflexos vão desaparecendo conforme o amadurecimento. Então, as mãos, né, que a Luciana falou, elas ficam rígidas, né? Muito rígidas, então, e muito hipertônicas, né? Então, a criança tem esse reflexo e ela não solta, né? Então, aí fica muito rígido, muito hipertônico a musculatura. Das mãozinhas, né? Ou, no caso, por exemplo, das crianças com síndrome de Down e outras síndromes, é o contrário. A criança tem uma frouxidão ligamentar e aí ela é uma criança mais hipotônica, né? Uma criança que tem mais dificuldade. Então, eu vejo muito, Kelly, mães de crianças mais velhas que falam assim, mas a minha criança não desenha. Se você for ver, essa evolução do desenvolvimento, ela vai proporcionar que a criança um dia consiga primeiro desenhar com o braço todo, que são aqueles traços bem grandes, e só depois de algum tempo é que a criança vai conseguir desenhar uma linha reta, depois um círculo. Existe uma sequência e nós precisamos respeitar a sequência da criança e dar muita oportunidade para ela desenvolver essas destrezas motoras, né? Perfeito, Luciana, perfeito. Deixar bagunçar. Exatamente, né? O que eu vejo, assim, por falta de informação mesmo, querer que a criança, vou acabar entrando nesse assunto, não tem jeito, vou lá para frente. Querer, né, que você já tocou nesse assunto da escrita,
forçar, né, essa habilidade. Você falou de respeito, né? Realmente tem que respeitar essas etapas que a criança está naquele momento. Por exemplo, a escrita, né? Escrever com a mão. Essa criança ela tem que primeiro fortalecer os ombros. Exato. Às vezes ela não tem essa habilidade ainda, porque quando você vai ver, né, no caso profissional, vai ver os ombros não estão ainda com a parte musculoesquelética fortalecida, né? Pronta para a próxima etapa, que depois vem o antebraço e braço. E depois as mãos. E aí agora eu vou fazer uma pergunta para a fisioterapeuta. Eu tive trigêmeas prematuras, né? As minhas trigêmeas. E a minha pequena, eles me fizeram fazer isso, porque aqui nós temos as equipes de estimulação que vêm nas casas. Então, essa equipe veio na minha casa, quando eu fui mãe das trigêmeas. E eu achei super interessante que a minha bebê, ela tinha 9 meses e foi identificado que ela tinha uma hipotonia do tronco. E aí a moça me falou, naquela época, ela falou, olha, você tem que fazer bastante atividade com a Evelyn, porque senão ela vai ter dificuldade com os ombros e com a escrita. Olha que ela tinha menos de 1 aninho. Você pode falar pra gente um pouco o que é essa questão da criança ter o tônus do tronco flácido? Com certeza. É uma realidade que eu vivencio bastante, né? E geralmente é uma dúvida muito corriqueira das mães. Mas o que é isso, hipotonia? Meu filho tem hipotonia, minha filha, né? Mas o que é isso? Né? De um modo geral, é o músculo que é mais mole, né? Mas o que seria esse molinho? O nosso músculo, o tônus, ele precisa de contração, né? Então, é a contração da musculatura em repouso. Nós precisamos do músculo estar em contração mesmo em repouso, né? Então, esse músculo, ele não contrai de forma que sustente, né? É uma contração mais fraca. Então, é realmente importante. Então, interfere. Se essa criança ela tem uma hipotonia, ocorre atraso no marco de desenvolvimento, porque esse músculo precisa ser estimulado para ele conseguir melhorar essa contração, essa tensão desse músculo em repouso. Então, acontece bastante isso mesmo, a questão do atraso, e também interfere, né, por exemplo, no tronco, né, que você deu o exemplo. Se ela tem essa hipotonia no tronco, vai refletir nos ombros, né, porque ele precisa do tronco estar estabelecido, estar com a contração amadurecida para conseguir sustentar o ombro, e as mãos também, a parte dos braços. Exato. Então, é extremamente importante esse tronco, a musculatura do tronco está amadurecida. Com certeza. E aí, é uma coisa que eu não quero deixar de falar. Para as crianças que estão no espectro do autismo ou que têm atrasos no desenvolvimento, descobrir o mundo, que o mundo é feito de 3 dimensões, é mais difícil. Eu me lembro, eu tive 7 filhos, então eu me lembro que as minhas crianças, elas jogavam muita coisa no chão para a gente pegar. Aí a gente bota em cima pertinho delas de novo e elas jogam de novo. Elas estão desenvolvendo no cérebro a ideia de que o mundo tem 3 dimensões, a noção de profundidade. Elas estão aprendendo que as coisas, quando elas ficam longe, elas ficam menores no olho. E toda criança precisa fazer isso. Então, se a sua criança faz, não fique aborrecida, é importante. E aí vem a importância da descoberta da natureza dos espaços ao ar livre. Eu vou perguntar para a Kelly uma coisa. Eu já sei a resposta, tá, Kelly? Porque eu fui mãe, eu quero ser uma boa mãe e uma boa vovó. Quando uma criança pequena, a mãe deixa, ou o pai deixa no celular, ela não desenvolve essa capacidade de agir sobre o mundo e de perceber que o mundo tem 3 dimensões. Então, vai ser uma criança que vai ficar amedrontada diante da natureza. Então, nós temos crianças, Kelly, que têm problemas sensoriais, que não gosta de pisar em grama, que não gosta de pisar em cimento, que não gosta de pisar em ladrilho. Fala um pouco pra gente
como que a gente estimula uma criança a se movimentar de maneira a estimular toda essa musculatura. Como é que ajuda uma criança a querer engatinhar, a querer ficar em pezinha, a querer andar de um lugar para o outro? O que que os pais têm que fazer em casa? Ai, é muito prazeroso, né, falar sobre isso. Ainda mais com essa nova geração, né, da tecnologia. Temos que ter bastante cuidado, porque a gente acaba deixando que as crianças explorem o mundo, né, e se percebam como seres humanos ali existentes. Mas, assim, é o que eu digo para os pais. Eu ensino os pais a brincarem, né? A melhor forma de estimular uma criança é oferecer oportunidades, é oferecer ambientes diferentes, né? Aí, muitos pais oferecem o celular, mas a criança, que nem você falou, né? Ela só está recebendo, não está explorando nada, ela só recebe, esse cérebro só recebe informações, né? Em bastante estímulo, que não favorece esse cérebro a se desenvolver. Então, dicas de como estimular essas crianças é chão. É chão. A risada dela. Chão! É chão, gente, chão. Criança no chão, de barriguinha para baixo, para poder estimular o pescoço. A criança no início pode reclamar um pouquinho, porque é um vencimento aí da gravidade, né? Mas vocês são os melhores motivadores de suas crianças. Qualquer criança trocaria o celular por um tempinho de qualidade com seus pais. Não adianta. Então, isso é fundamental e é incrível. Então, quer falar, Luciano? Eu vou dar exemplos de atividades baratas que são muito legais. Por exemplo, você colocar uma criança numa rede e balançar, né? Quando a criança já tem maturidade para ficar sentada na rede, ela vai estar trabalhando um monte de musculatura. Você pode cantar música, você pode fazer ritmo. Então, eu estou dando exemplos bem simples. Uma rede, você pegar um pedacinho, um colchonete, uma coisa assim, taca no sofá, a criança pode rolar naquele colchonete. Você pode fazer rampinha com pedaços de tábuas de madeira e tijolo para crianças mais velhas brincarem de equilibrar. Tenta pensar na tua casa como um playground. Você fala assim, olha, vai vir um programa de televisão aqui e eles querem que a gente seja bem criativo e descubra formas diferentes de brincar. Então, você vai poder fazer exatamente isso. Transforma a tua casa num lugar onde a criança possa engatinhar, rolar, subir, descer, pular, né? Eu descobri um truque super legal. Você pega uma caixa de geladeira, coloca numa escada e gruda com fita isolante bem forte, se transforma num escorregador para quem mora em apartamento. Então, assim, isso foi uma mãe que inventou, uma mãe lá de Marília. Então, eu fiquei boba de ver. Então, gente, eu gostaria muito que você falasse mais um pouco sobre a questão do chão e da caminhada. Por que caminhar é tão importante para o cérebro? A hora que o bebezinho já está ali com 10 meses, já começa a colocar a mãozinha no sofá, anda para cá, anda para lá, e finalmente se descola do sofá e anda. Qual que é a importância da caminhada, na sua opinião? Bom, a caminhada, quando a criança consegue já ficar de pé, ela está trabalhando ali o seu equilíbrio, a sua percepção, a percepção de si, e nos pés, né? E a visão dela, né? O visual da criança, ela consegue perceber por um outro ângulo de pé. De pé. Assim, ela, em posição de gatinho, é uma forma de enxergar o mundo, o ambiente, né? E de pé, de uma outra forma, né? Então, ela já conseguiu vencer todos os passos aí da gravidade. E ela consegue perceber melhor o mundo
E de pé ela consegue explorar melhor com as mãos por causa dos receptores para esse cérebro que está recebendo a informação, né? A parte visual também amplia. E os pés, que também tem milhões de receptores aí para ela perceber o mundo, né? As crianças, quando começam a caminhar, elas percebem o mundo através dos seus receptores. E aí trabalha a questão sensorial, né? Que é fundamental, o tato, e eu utilizo os pés para amadurecimento do sistema vestibular, o sistema proprioceptivo também. Vamos trocar isso em miúdo, doutora. Olha só, a Kelly botou tanta informação aqui, meus amores, que eu vou falar, e é tão importante isso, e eu só vou prefaciar, vou falar uma coisinha antes. Okay. Antes da tua criança conseguir caminhar, ela precisa caminhar com você. Então, aproveita, combate a depressão e a ansiedade, bota o seu bebê no carrinho, e agora travou a imagem da Kelly. Bota o seu bebê no carrinho e ande com o seu bebê. No mínimo, 20 minutos de manhã, 20 minutos de tarde. Essa caminhada prepara os olhos do bebê para essa visão de mundo. Eu estou falando para mães e pais que, às vezes, não é uma criança típica, é uma criança que tem um desafio. Então, exponha seu filho ao mundo todo santo dia. E deixa ele se movimentar no chão, aonde tiver chão limpo. Agora, o que a Kelly falou é tão importante que eu vou falar de novo. Caminhada é importante porque aumenta as informações para os olhos, o mundo é tridimensional, aumenta a informação proprioceptiva. O que é isso, meus amores? 80% do serviço que um cérebro faz é receber informação do mundo e do próprio corpo. Só que as nossas crianças, especialmente crianças com paralisias cerebrais e transtornos do neurodesenvolvimento, essa informação sobre onde está o meu corpo e o que é que meu corpinho está fazendo, ela chega no cérebro truncada. Então, nós temos que ajudar a nossa criança a caminhar mais para vir mais informação para o cérebro. Então, a doutora falou, né? A doutora falou da propriocepção, quer dizer, onde é que está meu corpo? Né? Quem já passou por uma anestesia sabe como é difícil você não saber onde seu corpo está. E as nossas criancinhas passam por esse desafio. Número 2, ela falou de sistema vestibular. Você anda com 2 pés. E como é que você não cai? Quem tem labirintite cai. Por quê? Ou quem está bêbado também cai. Por quê? Porque afeta o labirinto. Gente, mas o que é o labirinto? O labirinto é uma coisa que tem perto do nosso ouvido ali, que vai ajudar a gente no equilíbrio. E quando a criança anda, ela está fazendo o quê? Ela está alternando os 2 pezinhos, né? E ajudando... Aí agora eu vou falar da minha parte. Ela está ajudando as 2 partes do cérebro a se comunicarem melhor. Perfeito! Né? Então, gente, caminhada é uma forma importantíssima de estimulação da nossa criança. Isso me surgiu um alerta que é muito importante, Luciana. Assim, é uma observação que as famílias devem observar, né, as suas crianças. E já começa a apresentar quando são bebês, né? Perceba que você está utilizando só um lado do corpo. Então, eu recebo muitas crianças assim, que só mandam informação só de um lado do corpinho. Então, quando isso acontece, ela não está dando informação do outro lado do cérebro, né? Para ter essa integralidade aí que a Luciana também mencionou, né? Então, o corpo, ele nos dá essa oportunidade de integrar os 2 lados do cérebro ali, através dos movimentos. Então, se você perceber que a sua criança utiliza mais um ladinho do membro, né? Então, você vai estimular, dar oportunidade para que essa criança use o outro lado também. E eu recebo muitas crianças com esses sinais. E eu oriento esses pais a trabalhar em casa esse outro, como fazer esse manejo, né? Como você vai estimular o outro lado do corpinho, né? Oferecendo oportunidades. Exatamente.
E eu acho que isso é muito importante, você ser um bom advogado do seu filho. Às vezes, eu noto que os médicos no Brasil, eles são muito orgulhosos. Então, posso estar generalizando, mas aqui o médico, ele é muito mais, na minha experiência aqui em Massachusetts, eles são muito mais humildes, porque eles têm medo de processo. Então, eles encaminham, que é uma beleza. Ele logo manda a criança para fisioterapeuta, manda a criança para terapeuta ocupacional. E, às vezes, no Brasil, os pais precisam ser os advogados da criança. Eles vão ter que chegar no pediatra e falar assim, doutor, o senhor poderia checar se meu filho, como é que está a parte de coordenação motora da minha criança? Porque eu noto, Kelly, porque eu tenho plantão, né, de pais que, no sábado de manhã, e às vezes eu noto casos em que o médico poderia ter feito essa avaliação se a criança tem mais força numa mãozinha do que na outra, né, se a criança tem uma contratura muscular que não sai. Mas nós temos que pedir para o médico e pedir encaminhamentos para o profissional de fisioterapia. É extremamente importante, por quê? E aí eu queria te perguntar, Kelly, o que são janelas de oportunidade? Eu tenho muita raiva quando os médicos falam assim, toda criança tem seu tempo. Assim, não é bem assim. Então, o que são janelas de oportunidade e por que a gente tem que estimular cedo a nossa criança? Pois isso é um tema muito bacana que você mencionou aí agora, né? Existe, né, a neuroplasticidade no cérebro de todos nós, né? Mas o período que eu falo que é a fase ouro do desenvolvimento é essa fase de 0 a 5 anos, né? Que é a fase da primeira infância, onde o cérebro ele é uma esponja, uma esponjinha ali, preparado para receber tudo do ambiente que está sendo oferecido para ele. Então, é importantíssimo que nós, né, o quanto antes a gente consiga estimular esse cérebro nessa fase, nesses primeiros anos de vida, faz toda a diferença e a gente consegue moldar esse cérebro, né, para que ele consiga se desenvolver de uma maneira funcional, né, minimamente saudável, ou até mesmo dentro das suas limitações, mas dando uma melhor qualidade de vida. Então, por isso que é importantíssimo não esperar essa questão de esperar o tempo da criança, não façam isso. É importante sabermos que existe um cérebro ali em pleno desenvolvimento. E é a fase ouro para que a gente consiga estimular, para dar melhor qualidade de vida, não só para as crianças, mas para essas famílias. Exatamente. A gente começou um pouquinho mais tarde, então eu sei que daqui a pouco nós vamos estar encerrando. Eu queria dar boa noite para as pessoas que estão conosco. Também estou vendo aqui o professor Leonardo. A Dominique fez um comentário que às vezes os pais ficam aflitos e dão o celular para a criança. Então, o que é uma coisa que parece com celular, mas não é? Eu acho que é muito importante a gente dar para as crianças oportunidades reais de fazer todos os movimentos. Então, o que uma criança tem que fazer? Uma criança com 4 anos, por exemplo. Ela precisa andar, pular num pezinho só, subir uma escada, pular com os 2 pés. Ela precisa puxar, torcer, fazer coisas com as mãos, com os dedinhos. E a gente, às vezes, esquece de transformar a nossa casa num lugar onde existe oportunidade para isso. Criança é igual macaco. É muito parecido. Nós temos 97,9% o material nosso genético é parecido com os dos grandes primatas. Então, uma criança também gosta de se pendurar. Ela também gosta de balançar. Não pode ser só no parquinho. A casa pode e deve ser transformada. Compartilhando agora a ideia de uma outra mãe, agora do Paraná, esqueci a cidade. Opa, a casa dela, ela falou assim, a minha casa parece uma prisão, só tem grade. Aí eu falei assim, então agora você vai pensar o que você vai fazer nessa grade. Aí nessa grade,
ela colocou meia calça velha, pijama velho de malha, e a criança se pendura. E a criança sobe, e aí tá desenvolvendo o quê? O que desenvolve quando uma criança se pendura e ela tem que segurar nas mãos e se balançar? O que desenvolve? Conta pra gente, Kelly. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela se pendura na meia calça. Então, os dois, vamos supor, ela pegou duas partes da grade pontiagudas e colocou a meia calça ali atravessada. Então, ficou uma coisa que a criança consegue se pendurar. Entendeu? Então, ela sobe, ela consegue, através desses pedaços de meia calça, ela consegue subir até lá em cima, até pé da grade, entendeu? É como se ela fosse um Homem-Aranha. Ela conseguiu fazer um muro de escalada numa grade. Claro que verificou primeiro se a grade era forte, né? É verdade. Também tem as redes, o balanço. Se você tem uma laje, você tem um pedreiro bom, olha lá e fala assim, essa viga aqui é forte, pendura um balanço para a sua criança balançar dentro de casa, né? Tudo isso é importante, né? Não pode ser só quando a criança vai no parquinho. É muito interessante quando os pais conseguem criar algo, né? Para que favoreça o desenvolvimento. Mas essa questão do se pendurar e do Homem-Aranha, gente, eu achei fantástico. Primeiro, que é muito motivador. Né? Aí essa mãe conseguiu aí liberar hormônios aí maravilhosos para potencializar conexões nervosas. Já começa por aí. Né? Exatamente. E a motivação é uma fita isolante para criar milhões de conexões nervosas. Começa por aí. E aí, essa criança vai ter que usar o cognitivo para poder planejar como que ela vai subir ali, né? E aí já começa com o cognitivo, vai sendo trabalhado, memorizar o movimento que ela precisa aprender, olhar, organizar, né, o movimento ali. O que eu vou fazer? Ela para e fala, como é que eu vou subir ali? Né? Como é que eu vou preparar o meu corpo para eu poder me locomover? Né? E trabalha a memorização aí também. Olha, né? só, a memória. Então, agora nós vamos falar, eu sei que a gente está terminando, mas eu não queria deixar de falar da importância da inteligência, do desenvolvimento da cognição, do raciocínio. Então, quando a gente está balançando uma criança na rede, a gente fala, vai e vem, a gente canta uma música, nós estamos fazendo o que a gente chama de conexão intermodal. A criança está integrando no cérebro as áreas da linguagem com a córtex pré-frontal motora. Então, é assim, motor com canção, motor com palavra, motor com sequência, motor com imitação. Quando a gente vai brincar com a criança, a Kelly falou meio rápido, mas eu vou voltar nesse assunto. Nossos corpos são o modelo do corpo da nossa criança. Então, nós temos que brincar com ela, alternando o movimento, minha vez, sua vez. Isso para crianças no espectro do autismo é uma conquista que não adianta falar assim, eu levo na TO, eu levo meia hora, 2 horas, 3 horas por semana. Não adianta. É quem está com a criança. Então, vai fazer essas atividades, faz você também. Cria uma alternância entre você e a criança. Porque aí você está ensinando a criança a imitar você, ou imitar uma aulinha de yoga na televisão para você assistir com a sua criança, para fazer desse movimento uma linguagem. E aí a minha pergunta para a Kelly é sobre essa questão da importância do movimento no processo de comunicação que a criança vai ter com o mundo, né? Então, tem criança que tem dificuldade, por exemplo, para apontar. Verdade. Né, com o dedinho, mas precisa ter coordenação motora. Perfeito. Senão ela não vai conseguir, né? Então, eu penso que no dia a dia, Kelly, por exemplo, as mães sempre falam para mim, eu estou muito ocupada, eu estou fazendo almoço, eu estou fazendo a janta, eu estou limpando casa. Como que você pode
envolver a sua criança na sua atividade para que ela possa também fazer atividades físicas no dia a dia da nossa casa? Pois é. Eu posso até dar um exemplo, né, pessoal com meu filho. Eu tento incluir ele nas minhas atividades diárias de casa mesmo, né? E uma delas é na hora do almoço, né? Eu deixo, ele pequenininho, deixava ele explorar a bacia, né? O pote dos alimentos, né? O feijão, o arroz, né? Ou o macarrão, né? Que não é tão pequenininho, né? Caso tenha alguma criança com alguma patologia um pouquinho mais grave, né? Por causa do perigo dos grãos que são menores, né? Mas pode ser o macarrão, pode ser alguma outra... Batata. Isso, batata, essas coisas de legumes. Para eles ficarem ali explorando enquanto eu estou fazendo alguma outra coisa, eu estou fazendo ali o almoço, né? E isso é uma das coisas que eu fazia com o meu filho, para ele se manter motivado, em movimento, enquanto eu termino de fazer uma outra coisa. Isso é super importante. A criança precisa carregar coisas, carregar sacola, pega as batatas, joga numa cuba com água. Vai fazer bagunça? Vai. Isso. A criança vai ver aquelas batatas flutuando e fala, vai lavando a batata. Então, você pode colocar shampoo neutro numa cozinha azulejada e joga água e fala, vamos lavar o chão. Trabalha muito a musculatura a criança andar num piso molhado, né não, Kelly? Com certeza. Então, gente, envolver a criança nas nossas atividades, enxaguar uma roupa, pendurar uma roupinha, faz um mini varalzinho para ela pendurar. O corpo em movimento, tudo aquilo que você convida a sua criança a fazer, aí estou vendo o comentário do professor Leonardo. É claro que é mais rápido, né, professora, a gente fazer pela criança, mas nada pode substituir a experiência dela, né? Exato. Porque realmente, o que você falou, dá muito trabalho, Luciano, né? Vai sujar, vai dar mais trabalho depois, mas o estímulo que está sendo oferecido para essa criança, de pegar, simplesmente, você falou, a batata que é mais pesada, jogar na água, está trabalhando ali os receptores, ela está se percebendo, trabalha questões proprioceptivas, atenção, coordenação visomotora, cognitivo, né? Então, por aí essa vai. questão visomotora, gente, é tão importante. A criança, quando ela começa a se alimentar, ajudar a sua criança, vai dar polenta, corta em cubinho, bem pequenininho, para ela praticar, olhar onde a mãozinha dela está, trazer o alimento até a boca. Vai fazer sujeira? Vai fazer. Mas é muito importante, né? E para aquelas crianças nossas que têm alguns atrasos no desenvolvimento e que já são mais velhas, eu gostaria de deixar uma mensagem de esperança. Porque a gente sabe que o cérebro, ele acha caminhos. Exato. Quando ele tem algum impedimento, né? Ele acha caminhos. Então, tenta observar como a sua criança, apesar das dificuldades que ela possa ter, aquilo que ela se interessa, aquilo que ela gosta mais, Luciana. né? Para ela ser o nosso guia, né? E ajudar essa criança em movimento e também promover o movimento, o professor está lembrando a gente aqui, o movimento coletivo, né? De brincar com outras crianças, de correr com outra criança, de observar o movimento. Muitas crianças, aliás, todos nós, aprendemos muita coisa observando os outros, né? Para imitar o movimento do outro. Então, sempre que possível, tente criar espaços de movimento. Se você vai numa igreja, pede para o pastor, vamos criar, pastor, uma hora de brincadeira aqui depois do culto. Se você mora numa cidade aqui nos Estados Unidos, toda a cidade tem uma piscina pública ou um lago público. Se não tem lago, tem piscina. Então, é acessível a todos a água e as aulas de natação.
Então, para os pais que moram em municípios em que isso é um privilégio, vê quem tem, organiza os pais, vê se vocês, sabe, encontra uma carta do médico falando que a criança precisa de natação, consiga horários. Eu acho que não é possível que um clube não consiga abrir um dia de semana para as crianças com necessidades especiais terem acesso à água, né? Eu acho que isso faz uma diferença enorme na vida da criança, o acesso à natação, acesso a atividades de educação física diferenciada. Tem crianças que não vai conseguir andar de bicicleta. Eu, por exemplo, não consigo direito. Então, o que podemos ter para modificar para que a nossa criança tenha acesso ao movimento, né? Apesar das suas dificuldades. Verdade. Que bom saber, né, que aí existem mais oportunidades, né? Sim. E isso é uma coisa que a gente tem que conquistar, mesmo que no Brasil isso seja muito difícil, mas não com relação à piscina. Já ganhei agora já me deu até uma ideia. Mas existem outras coisas que às vezes as pessoas não se incomodam de emprestar, né? Como um quintal cercado, né? E conseguir espaços para a nossa criança se movimentar, né? Apartamento não é bom para criança. Então, a gente tem que transformar a escada num playground, tem que procurar algumas coisas na vizinhança para caminhar com a nossa criança, para não deixar essa criança fechada e sedentária, né? Verdade, Luciana. Então, eu acho que a gente já podia encerrar, porque eu acho que o povo fica cansado. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, que a gente já pode estar se despedindo, né? Verdade. Quem quiser deixar aí para a gente responder, é um prazer. Se tiver alguma pergunta, pode inclusive mandar depois, né, Kelly? Que a gente conversa entre a gente. Ótimo, sim, com certeza. Porque às vezes a gente assiste uma live e como está entrando muita informação, o cérebro não está conseguindo processar. Aí você lembra, assim, mas e aquela minha sobrinha que tem paralisia cerebral? Aí fica, né? Aí fica mais fácil das pessoas perguntarem, né? Eu gostaria muito de agradecer pela oportunidade, né? E poder falar sobre esse corpo maravilhoso em desenvolvimento, né? Que nasce tão vulnerável, né, Kelly? E com 1 ano já sabe até o que quer, né? Pois é, né? Mas conquistou a gravidade, vai onde quer, vira o pescoço para olhar para onde quer. É um milagrezinho acontecendo em frente aos nossos olhos. É fantástico esse caminho, né? Começa a rolar para um lado e rola para o outro. Aí depois fica em posição de gatinho, apoio das mãos para explorar, para sentir. E aí vai para o engatinhar. E depois vai no semi-ajoelhado e depois voa, né? Aí voa. E para aquelas crianças que têm um corpo desafiado, um corpo que tem seus desafios, a gente precisa lembrar que a humanidade cresceu tanto em cima das conquistas dessas crianças. Quer dizer, quando você tem um triciclo adaptado, quando você tem uma tela sensível a toque, quando você tem sistemas de escrita com a boca, a criança fala e o computador escreve para crianças com dificuldades motoras, a gente sabe que cada filho da gente que tem esse desafio vai ajudar, né, com a solidariedade humana, com o apoio dos especialistas, vai ajudar a humanidade a ser melhor, né? Quando a gente tem uma criancinha com uma paralisia cerebral, uma criancinha com autismo que anda na pontinha do pezinho, que não quer enfiar o pezinho no sapato, a gente sabe que o dia que ela consegue conquistar, a humanidade fica melhor. Não é só dela essa conquista. A conquista dos pais, é dos especialistas, é dos vizinhos, é dos amigos, é da comunidade inteira, né? Verdade, Luciana. Como eu aprendo, sabe? Eu aprendo todos os dias com esse meu público, né?
Eu aprendo a ter mais criatividade, a ser mais humana, a estar sempre em posição de aprendiz. E é fantástico. Eu agradeço muito a fisioterapeuta que viu a minha Evelyn, é uma criança que nasceu com 780 gramas, bem pequena, né? Bem pequenininha, e foram exatamente as fisioterapeutas que ajudaram a minha criança a respirar primeiro no hospital, né? A respirar, a fisioterapia da respiração foi a primeira coisa, e depois fortalecer o tronco, e hoje a minha Evelyn é uma bailarina, ela dança balé. Então, a gratidão imensa aos profissionais de fisioterapia, porque eles realmente ajudam a nossa criança em cada uma dessas pequenas conquistas. E a gente tem que ter esperança e não desistir nunca, né? Só para fechar isso que você falou, né? Da questão da importância do fisioterapeuta, e eu tenho que exaltar mesmo a nossa profissão. E existe a gente chama de biomecânica, é uma leitura do movimento. E ter essa leitura é fundamental para a gente conseguir identificar aonde que estão os atrasos e aonde que a gente consegue atuar para conseguir ajudar a evoluir e amadurecer cada passo a passo desse corpinho. Olha só, eu sei que a gente está indo embora, mas eu vou falar uma coisa que aconteceu hoje. Eu estou fazendo avaliação de uma criança por transtornos do comportamento, uma criança de 7 anos, com transtornos de comportamento, agressiva, difícil, uma criança difícil, um autista de alto funcionamento, uma criança difícil. E por acaso eu fui observar essa criança durante um momento em que ele estava jogando bola com os colegas. E ele caiu 3 vezes. E aí é uma criança que veio da América Latina, da América Central, né, da Guatemala. Aí quando a gente foi conversar com a mãe me contou que ele nasceu com o pezinho virado e foi feita uma cirurgia para corrigir. Eu não sou uma pessoa treinada para entender a mecânica do movimento, mas eu achei estranho que essa criança caiu. E aí a mãe falou que a criança não teve, o médico falou, vai precisar fazer fisioterapia. Mas ela falou, infelizmente, eu não tive acesso à fisioterapia. Poxa. E aí esse menino sofre com quedas. Isso criou uma irritabilidade nele, uma falta de confiança do espaço corporal dele. Então agora, graças a Deus, nós vamos ter uma fisioterapeuta. É um pouco tarde? Talvez. Mas olha a falta que fez um profissional aí dessa biomecânica. Porque eu juro para vocês, eu estava observando ele a cada 15 segundos, eu tenho que anotar o comportamento dele, porque eu estou observando, né? Mas eu não sou treinada para ver que ele caminha errado, que ele corre errado. Então, aí a importância da equipe multidisciplinar, né? Perfeito, né? Com certeza. E aí você vê, né? O movimento atrapalha na parte cognitiva, atrapalha na questão emocional, né? Com certeza. Mas que bom que conseguiu, né? Que bom, agora vai conseguir, mas está um pouco tarde. Então, assim, gente, peçam para os seus médicos encaminhamento se vocês suspeitam. Não espere esse negócio, tudo tem seu tempo. Procure uma pessoa treinada para observar a sua criança, vai fazer sua criança andar para lá, andar para cá, vai ver o que nem você nem eu conseguimos enxergar. Tá bom? Perfeito. Eu gostaria de deixar uma mensagem aqui para vocês, que eu gosto muito, que é: se eu brinco, eu existo. Se eu existo, eu me relaciono com o mundo. Uau! Que lindo! Se você me mandar, eu gostaria de fazer um post e oferecer de presente para você. Vamos fazer um post. Eu sei de uma pessoa, né, Dominique, que é muito boa nisso. A Dominique é muito boa com as artes gráficas, visuais. Verdade, Dominique. Muito obrigada, estive com ela ontem. Obrigada, Dominique. A Dominique é genial. E assim, eu acho que esse ponto, se eu brinco, eu existo, né? É muito bonito isso. É o direito da criança brincar. Muito obrigada por ter me convidado. A gente
Está crescendo, a Bem Crescer está crescendo e o nosso objetivo é exatamente muito de encontro ao seu, é disseminar conhecimento científico e ter essa paixão pelo desenvolvimento que você tem, né, Kelly? Está escrito em você. Obrigada, Luciana. Seu rosto comunica isso. O meu não apareceu, mas na próxima eu vou dar as caras. Eu vou te ver. Gente, eu não conheço a Luciana pessoalmente ainda. Ai, o vídeo... Ah lá, agora apareceu só um pouquinho. É verdade. Bem pouquinho. Ah, apareceu! Agora apareceu. No final. Isso Que bom. mesmo. Mas foi muito bom estar aqui. Agradeço a cada um que tirou um tempinho para vir. Se não serviu para você, pode servir para uma outra pessoa que você conhece. Nós todos somos advogados do bem-estar da criança, né? Verdade. Muito obrigada, Luciana. E eu que agradeço, Kelly. Um abraço para você. Bom trabalho, bom voluntariado, né? Que a esperança se manifeste através da gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau. E agora eu encerro aqui.